Meu nome é Nicolas, eu tenho 22 anos e eu sempre fui evangélico a minha vida toda e sempre acreditei no que a igreja evangélica falava desde criação. E os protestantes eles têm muita mania de demonizar a igreja católica. A visão dos protestantes perante a igreja católica é muito pior do que a visão da igreja católica perante os protestantes, que é uma visão mais acolhedora. E eu sempre demonizei um pouco a igreja católica e a gente pega muito forte no quesito de idolatria a Maria. A partir de outubro de 2020, assim, eu comecei a estudar mais a fé, comecei a ver bastante vídeos, principalmente de pastores inicialmente, né? E comecei a ler a Bíblia por conta própria. Fui lendo, comecei no Novo Testamento, depois parti para o Antigo. Fui criando um conhecimento teológico devagarzinho, né? Fui vendo os vídeos cada vez mais elaborados, de professores cada vez mais bem formados. Até que eu comecei a namorar a minha namorada atual, que é católica, já com intenções de casar. E aí eu pensei, um dos dois lados vai ter que ceder. Ou eu vou virar católico, ou ela vai virar protestante, né? E eu imaginava que a conversão seria pelo lado dela. Sempre gostei muito de ver todos os lados da verdade, do que eu pensava ser verdade, todas as óticas. Eu comecei, além de consumir só conteúdo protestante e ler fontes protestantes, eu comecei a consumir principalmente o Padre Paulo Ricardo. Entre outros, eventualmente, mas principalmente os vídeos dele. Minha namorada me passou a senha para os cursos do Padre Paulo Ricardo. E eu fui fazendo devagarzinho com um pensamento seguinte: eu vou entender a visão católica sobre o que eu acredito, para eu poder, de certa forma, conhecer, lógico, mais lados, mas também saber o que eu sou contrário a eles e o que falar. E aí fui fazendo os cursos e aquilo foi tocando meu coração e eu gostava bastante da teologia católica. Eu lembro que eu vi um vídeo do Padre Paulo que ele explicava uma coisa que eu nunca tinha pensado. Porque para mim, o que me fazia principalmente não ser católico era a veneração a Maria, a comunhão dos santos. E eu pensava, cara, essa com certeza é a pior parte da igreja católica. E é por isso que eu não sou católico. O Padre Paulo esclareceu isso num vídeo dizendo: a principal diferença entre os católicos e os protestantes é na nossa fé em si. Os católicos têm uma fé baseada na razão. Os protestantes têm uma fé baseada na fé por si só. Que quando você para explicar, parece que tem muito sentido do que você achava que estava fazendo antes quando você acreditava naquilo. E eu gostava muito, muito das explicações católicas para as coisas. Tudo fundamentado na razão e na natureza, e eu achava fantástico. A teologia era muito profunda. Eu lia Santo Agostinho pensando, esse cara sabe de tudo. Mas ele era católico, porque na época só tinha igreja católica. Pensando isso e tentando me justificar. Até que chegou assim, o ultimato, que foi o curso da Eucaristia. Parecia que Deus foi pavimentando o caminho. Nas minhas redes sociais apareciam testemunhos de pessoas que eram evangélicas, protestantes, e se converteram ao catolicismo. Foi mostrando esses vídeos e eu achando, o que esse cara que tinha a mesma fé que eu, ou às vezes o cara, ele era ainda mais estudioso do que eu, como que esse cara se converteu, por que ele fez isso? E todos falavam, a Divina Eucaristia, e eu pensando, eu preciso conhecer isso, porque eu preciso levar essa batalha até o fim. Fazendo o curso do Padre Paulo Ricardo sobre Eucaristia, assim que ele lançou, ele tinha acabado de lançar, não tinha nem todos os vídeos ainda, eu já fui com aquela visão, tá bom, eu vou entender o que os católicos pensam da Eucaristia, mas tudo bem, eu não acredito, mas eu vou aprender. Até que o Padre Paulo falou uma coisa que não tinha como. Ele falando, só você olhar o milagre de Lanciano. E eu olhei, milagre de Lanciano, como assim? Eu comecei a procurar, ir atrás do milagre de Lanciano e vi que simplesmente a hóstia na mão do padre virou carne e o vinho virou sangue. Aquilo ali me deu um soco na cara, porque chegou um ponto que não tinha mais pra onde eu olhar. Porque não tem como você... Uma coisa é você refutar texto com texto, outra coisa é você ver a verdade na sua frente e negar. Junto com... Eu consumia bastante o professor Guilherme Freire também, e ele falava dos corpos incorruptos. E aí eu via os corpos incorruptos, via as fotos, aí via o milagre de Lanciano. Eu brinco que eu fui convertido à força. Porque não tinha como eu negar aquilo ali. Pouco antes disso, fiz alguns cursos sobre Maria, mas bem superficiais. Eu lembro da primeira vez que eu deitei na minha cama para fazer uma oração antes de dormir. Fiz uma oração bem assim. Senhor, me perdoe se isso que eu vou fazer agora é o pior pecado do mundo, por causa da idolatria, né? Me perdoe, mas minha Nossa Senhora, se você realmente existir, se você realmente estiver aí, interceda pela minha conversão, que você me leve à religião verdadeira. Eu já saía com vergonha da oração, eu já falava, Deus, me perdoe, se isso foi o pecado mais mortal, me perdoe, eu não queria que fosse assim, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Mas eu acredito que Nossa Senhora já estava olhando por mim desde sempre, e parece que ela pavimentou tudo. Eu vi o vídeo do milagre de Lanciano e fui convertido à força. E aí eu botei na minha cabeça, se isso aqui que está diante dos meus olhos, junto com textos
dos primeiros católicos, século 100 depois de Cristo, já tinha textos falando da Divina Eucaristia, de como já como ela é celebrada hoje. O protestante tem muito essa, né, de voltar às raízes. Cara, não tinha como voltar mais às raízes do que 100 anos depois de Cristo. Eram apóstolos que tinham convivido com apóstolos que viveram com Cristo. Depois disso, eu botei na minha cabeça o seguinte: se isso que a igreja prega é verdade, e só a igreja católica prega isso, então todo o resto é verdade também. E eu que rebole para descobrir o porquê. E pedi a Deus para que ele esclarecesse isso. E durante a minha primeira confissão, eu falei pro padre: Padre, eu sou recém-convertido protestante, eu não entendo as coisas que a igreja católica prega, eu me converti por causa da Eucaristia. E ele falou para mim: ó, você vai ler Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn, depois você volta aqui. Eu li o livro, eu engoli, porque o Scott Hahn, ele é um ex-pastor doutorado em teologia da igreja presbiteriana, e se converteu ao catolicismo. E se esse cara, que era do mais alto nível de educação, conseguiu sintetizar nesse livro tudo, todas as minhas dúvidas foram sanadas, e daí em diante foi só seguir a verdadeira fé. E você começa a contemplar muito mais a beleza. Quando você para de negar a verdade, você automaticamente é atraído a ela. Eu fui me tornando cada vez mais fervorosamente católico e vivendo a verdade, busco sempre caminhar em estado de graça, em santidade, porque a gente vê realmente Cristo no mundo onde a gente está. Cristo do nosso lado, ele não é mais uma coisa distante. E ele não é mais um parceiro que só te levanta, mas ele é um parceiro que te acompanha também. E isso é fenomenal. E essa é a história da minha conversão, e foi como eu voltei para casa.